Vamos falar sobre a mensagem da cruz hoje, e esse vídeo ele não estava programado para ser gravado, mas Deus quer falar com alguém hoje aqui através desse vídeo, e eu vou ser a jumenta que fala. Vamos abrir em Mateus, capítulo 27, versículo 32. Antes de começar o vídeo, sobre a mensagem da cruz, né, para mulheres negras, essa semana foi uma semana de muita oração, né? Foi uma semana também de decisões na minha vida. E o Espírito Santo ele tá nos mostrando coisas, né, que a gente não queria ver, mas que a gente está sendo obrigada, porque quando Deus ele quer nos mostrar e quer nos levar para viver o propósito dele, ele nos constrange a não ficar no mesmo lugar de conformidade, segurando as coisas que a gente acha que é nossa, ou que a gente tem um controle. E, mulher negra, o Espírito Santo quer falar com você hoje sobre a mensagem da cruz. Todo mundo sabe que Jesus morreu na cruz por mim e por você. Todo mundo sabe que ele era o Filho de Deus e desceu do alto céu para morrer pelos meus e pelos teus pecados. Mas você sabe de fato o que é a mensagem da cruz? Porque quando você vai na rede social, quando você vai na rua, quando você vai na igreja, quando você vai para todos os lugares, todo mundo tem uma mensagem. Você já parou para observar isso? Na rede social, aquilo que você vê que alguém posta, tá passando uma mensagem. A mensagem de um novo emprego, a mensagem de uma nova profissão, a mensagem da guerra ou das guerras, das doenças. Quando você sai na rua e você olha ao redor e vê moradores de ruas, usuários, ali também uma mensagem. Mensagem de dor, mensagem de vício, mensagem de sofrimento. Quando você vai no seu trabalho e olha ao seu redor e vê que falta paz, que há uma guerra espiritual ali, também é uma mensagem, né? Uma mensagem de sofrimento, de almas que estão perecendo. Então, aonde você vai, em qualquer lugar que você vai, existe uma mensagem que está sendo transmitida, ou você está transmitindo uma mensagem. As pessoas, e eu vejo assim, elas são livros, né? São livros. Eu tô com um livro aqui do meu lado, Os Passos de Jesus. E cada pessoa tem uma mensagem dentro dela. Algumas passam a mensagem que tem o Espírito Santo e te aproximam de Deus. Outras passam a mensagem de que falta receber ainda o Espírito Santo e dar o seu fruto. Mas todo mundo traz consigo uma mensagem. E qual foi a mensagem da cruz? Que Jesus ele quis passar quando, mesmo sendo o Filho de Deus, quando mesmo podendo evitar, renunciar a tudo que ele tinha, porque ele era filho de Deus, ele não precisava descer a essa baixa terra, ser cuspido, ser castigado, ser humilhado, ser rejeitado, ser abandonado, porque nos minutos finais, né, quando ficou tudo difícil para Jesus, quando o prenderam, os seus amigos mais íntimos fugiram. Pedro, que falou que estaria com ele até o fim, o negou não foi só uma vez, o negou 3 vezes. Imagina a dor de Jesus, né. Aqueles que sentavam na mesa com ele, aqueles que tinham ceado com ele, no momento que ele mais precisou, abandonaram ele. E qual foi a mensagem da cruz? Vamos lá. Em Mateus 27, versículo 32, o Espírito Santo me fala para ler só 2 versículos, que é o 32 e o 33, que fala o seguinte: "E quando saíam, encontraram um homem sirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz.
E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Amém. Aqui, a palavra de Deus tem um ponto muito interessante, né? Jesus estava naquela fase da humilhação, levando a sua cruz, e de repente os soldados se moveram de compaixão e constrangeram uma pessoa chamada Simão, a levar a cruz com Jesus, a levar a sua cruz. E Simeão, constrangido, em outras palavras, obrigado, levou a cruz de Jesus por alguns minutos, alguns instantes, até o lugar chamado Gólgota, que é o lugar chamado caveira, né? O símbolo da morte, a caveira, cruz, né? E aqui eu dou um parênteses sobre a nossa cruz, sobre a cruz de Jesus. Jesus, ele não pediu ajuda para que alguém levasse a cruz no lugar dele. Ele já tinha renunciado os altos céus para passar por essa humilhação, para passar por esse constrangimento. Mas aprove a Deus que em um instante, em um momento de grande agonia, de grande abandono, de grande dor, os soldados fossem guiados a constranger alguém a levar a cruz com Jesus, de Jesus. E não que Simão aqui se tornou o herói, e não que isso invalidou, só um minuto, que isso invalidou o sacrifício de Jesus. Mas eu acredito que aqui foi proposital, né? Deus permitiu que Simão fosse constrangido a levar aquela cruz para o lugar chamado caveira, para nos mostrar que a mensagem da cruz tem a ver com cada um levar a sua cruz, mas às vezes o Senhor levanta pessoas para auxiliar outras a levarem a cruz para o lugar de sacrifício, para o lugar de morte. E quando você é escolhido ou escolhida para ser esse Simão, glória a Deus. O Espírito de Deus, quando você é escolhida ou escolhido para levar essa cruz da mensagem, para levar a mensagem da cruz, Deus, o Espírito Santo, ele vai te constranger a levar a cruz até a caveira. Porque a palavra de Deus fala que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E você já parou para pensar qual o tamanho é o privilégio de levar a mensagem da cruz, mulher negra, para outras pessoas? Para pessoas que não têm esperança, para pessoas que não têm paz, para pessoas que estão pensando em tirar a própria vida, para pessoas que estão em dependência emocional, para pessoas que não conseguem dominar suas emoções, que não encontraram ainda aquilo que você encontrou. Você já pensou no privilégio que é levar a mensagem do Filho de Deus para o mundo? Porque muitas vezes a gente só olha para o peso de renunciar à carreira, de renunciar aos sonhos, de renunciar o ego, a própria vontade, os próprios objetivos, os próprios sentimentos. Mas e o privilégio de ser aquela pessoa que Deus escolheu para levar a cruz e auxiliar pessoas a levarem a sua cruz? Por que a gente não foca nesse privilégio? Porque o próprio Filho de Deus, ele teve que renunciar para andar e fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. Ontem eu estava em guerra, né? Estamos em guerra, porque parece que quanto mais eu estou perto de Deus, estou mais em oração, estou mais em jejum, estou mais me consagrando, parece que mais coisas se levantam em todos os aspectos. E aconteceram algumas coisas, né? Eu não vou compartilhar, porque eu estou tudo em oração no meu quarto fechado. Mas eu fiquei tão assim ontem, e eu falei, meu Deus, como o chamado é solitário.
E eu falei de verdade, eu rasguei meu coração. É muito solitário, a gente tem que andar mesmo contigo, mas não é fácil. Eu tô me sentindo só, Deus. Sendo bem sincera com vocês, meninas, porque não é fácil, realmente. E eu fui orar, meditei um pouco na palavra e fui dormir. E quando eu acordei de manhã, tinha uma mensagem. E essa mensagem me fez uma provocação no sentido de que, olha, talvez Deus está te chamando para isso, porque eu vi uma coisa que você fez e Deus me tocou para te falar isso. E essa mensagem que essa pessoa trouxe foi justamente o que eu tinha orado na noite anterior. E aí, quando eu li a mensagem, eu comecei a chorar, porque eu percebi, Deus, como o Senhor é bom comigo, né? Quando eu olho para trás, meninas, eu posso falar para vocês que eu não estaria aqui hoje sentada, gravando e falando da mensagem da cruz, porque eu tinha tudo para não estar aqui, né? No sentido mesmo de Deus me livrar de morte, me livrar de morte, literalmente. E Deus não deixou ninguém tocar em mim. E me guardou como a menina dos olhos dele até quando eu não merecia. Foi então que eu falei para Deus: "Poxa, Deus, nem para estar aqui eu sirvo, né?" Se for pensar pela lógica, esse ar que eu respiro é lucro, porque pela lógica humana, nem vivo eu estaria, mas o Senhor me deu o ar para respirar e me deu a nova chance de viver. Então viver para o Senhor é ganho para mim, porque é o Senhor que me dá a vida, é o Senhor que está me sustentando. Você já parou para pensar, mulher negra, que talvez Deus esteja te chamando para levar a mensagem mais importante? A mensagem que é eterna, a mensagem que governos, que profissões, que políticas, que nada consegue segurar? O Brasil já teve vários presidentes, o Brasil já teve várias crises econômicas. Todo dia surgem profissões, todos os dias profissões são extintas. Eu posso falar com propriedade que existe um mundo antes pandemia e existe o mundo pós-pandemia, no sentido de profissões, porque a internet, a globalização, o acesso à informação, ele aumentou de forma substancial após a pandemia. E hoje, se você não domina inteligência artificial, não domina gerência de projetos, não domina a questão de se adaptar a novas profissões, às novas formas de ver o mundo, o seu currículo, a sua graduação, a sua formação intelectual não serve para muita coisa. Mas e os mensageiros do reino? Eles nunca deixam de se adaptar, independente do movimento político, do movimento social, econômico, financeiro, a mensagem ela sempre continua crescendo, ela sempre continua expandindo. A mensagem da cruz é a mensagem que vale a pena você levar na sua casa, no seu trabalho, na sua vida, porque Deus, ele é eterno, a palavra dele fala que tudo passa, mas as minhas palavras não irão de passar. Então, mulher negra, você está disposta a renunciar a tudo, tudo mesmo. E não é fácil não, tá? Eu não estou falando que é fácil. Para levar a mensagem da cruz, para ser aquela que leva a mensagem que jamais vai ser apagada? Será que você está disposta a dizer sim para aquele que nunca virou as costas para você? Porque todo mundo pode te abandonar. Os teus pais, teus amigos, seu namorado, sua profissão. Mas aquele que nunca te abandonou, você é capaz de viver por ele? Muito se fala em morrer por Jesus, mas pouco se fala em viver por ele, né? Porque morrer é muito fácil. Eu penso isso, porque eu quase morri algumas vezes. Tive algumas experiências de quase morte. É basicamente você fechar os olhos e acabou. Mas e viver todo dia para ele, renunciando às suas vontades? Você consegue se imaginar fazendo isso? Será que Deus não está te chamando para algo maior? Para algo que saia da sua superfície? Para algo que saia do teu controle?
Amém? E esse é o vídeo do Projeto Balaia de hoje. Eu oro para que ele te alcance e que o Espírito Santo de Deus te convença a levar essa mensagem, que é tão preciosa, para as pessoas que estão carentes de ouvir ela. Amém? Um beijo no seu coração.